Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Mais um baile. Mais um baile. A gente A gente se tá. empolgou, né? A gente Sim, falou que ia ser de 2 em 2 meses, mas aí a gente escolheu o tema, a gente se animou e aí estamos aqui de novo, fechando o ano, dezembrão, com mais um baile. exatamente. Ficamos Nada mal. saidinhos, aproveitamos as festividades de final de ano, né? Tem formatura. Tá até parecendo que a gente lê, né? Que Pô, né? bom, Depois de 2 anos divertido. parado. Pois é. O tema desse baile, se você se recorda, a gente anunciou no baile anterior, que era bala. E aí, lembrando a dinâmica, a gente vai escolher um tema. Hoje a gente decidiu começar a escolher os temas de um jeito um pouquinho diferente, então no final vocês vão ver com a gente, mas escolhemos o tema, cada um interpreta como quer esse tema, escolhe um livro, nós lemos os livros e trazemos aqui para vocês. E vocês só vão descobrir os livros que a gente escolheu dentro desse tema no dia do baile. Isso aí. O que não Muito bem? impede que vocês deixem sugestões aqui ou Verdade. Ou pensem interpretem o tema. coisas Isso. conosco, né? Que nós poderíamos ter lido, ou que Tem vocês ideia. indicam aí. Isso mesmo, muito bem. Você quer comentar a sua escolha e interpretação de bala? Tá, tudo bem, eu Todo posso mundo já começar. sabia. Tenho certeza que quem acompanha a gente É, pelo menos há meio ano já imaginou o que ia ser, mas conta aqui. eu fui filtrando e cheguei num clássico, que é As Portas da Percepção, junto com o ensaio Céu e Inferno, produzidos Uhum, pelo Aldous Huxley. Foi o As Portas da Percepção foi produzido em 54, se eu não me engano. Céu e Inferno em 56 foram reunidos nesse pequeno duo, que é um ensaio, na verdade, sobre mescalina, que é a substância natural que sai do peiote, mas também tem efeitos psicoativos, né? E uhum, uma substância muito utilizada pelos povos originários do centro e do norte da América. E aí o Huxley teve suas experiências. O Huxley é um cara que tem nas suas principais obras o movimento central de colocar substâncias que interferem no comportamento e na psique, do fun uhum. no funcionamento dos seus livros. E ele, além de fazer isso na ficção, era um profundo investidor nessa área do conhecimento. E aí produziu esses dois ensaios que abriram as portas, com todo o perdão do trocadilho, para uma série de inspirações, né? Entre outras portas do cenário cult, barra indie, barra contracultural, principalmente estadunidense e do oeste europeu, né? Da Europa Ocidental. Acho que era raro a gente fazer muito livro de não ficção, né? Nas nossas leituras conjuntas, a gente fez Sim, alguns dentro de temas bem específicos. Porque não ficção ela é meio seca, né? É o que é, e a gente debate um pouco opiniões. E aqui o que ele faz é isso, né? Ele toma uma mescalina e a gente vai acompanhar a viagem dele, basicamente, porque ele gravou, e aí ele ouve depois e ele meio que analisa, e aí tem algumas tangentes, tem algumas coisas mais ou menos interessantes e tudo mais. Eu entendo porque que fez tanto sucesso nos anos 60, principalmente na América do Norte, que sempre foi um país muito fechado, né? Até para conversa sobre sim, drogas e o uso, enfim. Eu entendo que porque começaria todo um processo de contracultura. Droga sempre foi meio que uma conversa no centro de contracultura, né? Porque sim, é difícil para instituições entenderem o que eles não entendem, eles basicamente proíbem, basicamente é isso, né? O que eles não conseguem controlar, eles basicamente proíbem. Então dá para entender muito bem o que ele gerou e me fez pensar muito na Soma, obviamente, do Admirável Mundo Novo, que eu gosto muito mais do que 1984, eu acho que fala muito mais do hoje do que sim. 1984. Então, para quem quer uma distopia ainda relevante, eu acho que Admirável Mundo Novo é isso, e o papel da droga no livro, que é central, né? Eu, inclusive, já vi esse livro sendo descrito como uma distopia farmacológica, e eu achei muito boa a descrição, e vendo a relação do Huxley com a mescalina e a forma como ele abre a cabeça para realmente tentar entender. Não tem um julgamento, né? Tem aqui tentando entender o que acontece. Faz muito sentido para mim, esse interesse dele numa farmacologia e como isso domina a nossa vida de formas totalmente diferentes, né?
Sim, sim. Eu acho a questão da distopia farmacológica eu achei incrível, inclusive. Eu não tinha visto e também nunca tinha pensado no termo literário, na aplicação literária do Faz termo. sentido, né? Faz muito sentido. Porque a soma controla tudo, mais do que o poder do governo. É Exatamente, muito, muito impressionante. exatamente. Se não houvesse a soma, não haveria poder do governo, né? Eu Exato. acho que talvez o que se aproxime disso, mas como um vir a ser, é o Calocaína, que a gente leu esse ano, Verdade. né? Em épocas Muito bom, parecidas. inclusive. Só que é uma droga que daria o poder, né? A descoberta da droga da verdade. É, Não, é. não é ela aplicada a um modus operandi, né? Mas eu acho muito interessante do As Portas da Percepção é ver essa outra faceta do autor e é meio que uma confirmação pra gente que é leitor por prazer, etc., de que o cara realmente é um grande intelectual no sentido de tentar observar os efeitos práticos de uma determinada Uhum, substância em como isso afeta a sua própria o seu próprio julgamento diante daquilo que ele está experimentando. Então, ao longo do ensaio, no primeiro ensaio, As Portas da Percepção, ele fala que ele é um cara bastante cético em relação às provocações dadas por aquilo, que ele percebe uma agudização sensorial, né? uhum, Então, ver determinadas, uma pintura, né? E aí ele reflete longamente acerca disso. Ver uma pintura, ouvir determinadas coisas, ele percebe essa questão sensorial muito afetada, mas essa questão da viagem, né? De você transcender um determinado plano, não é necessariamente o que aquilo ali o provocou. Ou quer dizer, o que a droga provocou nele, né? O que foi provocado nele. Porém, eu acho que ele irrompe numa série de digressões, tentando encontrar esse ponto, né? Ou tentando mostrar, tentando sintetizar algo que é um pouco até contraditório com a questão sensorial que ele aplica tanto, né? Porque ele tenta verbalizar aquilo que, segundo ele próprio, várias vezes ao longo desse, pelo menos do primeiro ensaio, não pode ser verbalizado, né? Então acaba ficando uhum. algo muito rocambólico nesse sentido, assim, e fica embolado, sabe? Ele tenta falar um pouco sobre teoria da arte para explicar, mas eu acaba confirmando que muitos cientistas que trabalham com, com as substâncias como a mescalina ou até com drogas sintéticas já falam há muito tempo, né? O setup, a forma como você é induzido e você consome aquilo ali faz toda a diferença, né? É, Então, talvez tenha faltado ao Huxley o uso da mescalina no seu ambiente originário, faz sentido, né? realmente. Você sabe que eu vi uma. Eu acho que eu vi uma resenha desse livro que falava isso, e eu acho que explicou bem como eu me sentia, que era, eu me senti a amiga sóbria no carro com todos os meus amigos doidões, assim. E aí não tem uma conversa que faz sentido, tá cada um indo para um lado, pirando para um lado totalmente diferente. E eu tô ali tentando ficar de olho no farol que tá fechado. Em alguns momentos eu concordo, fica bem rocambolesco. Em alguns momentos eu acho que fica muito curioso, porque o que eu mais gostei, na verdade, do livro não foi. Eu não tiro nada efetivo, assim, de conhecimento de mescalina do livro, e pelo que eu entendi, Sim, nem ele. Mas é que é legal você ver alguém ter uma curiosidade e efetivamente estudar aquilo. E falou, porra, cara, como é que é a mescalina? Então eu vou tomar e a gente vai ver o que acontece. Eu gosto da ideia. E eu gostei de ver um cara que a gente, sei lá, eu imaginava tão sério como um estudioso, um professor, um autor como Huxley, se abrir para esse tipo de experiência, porque ficou claro para mim por que que ele escreveu tão bem drogas e como é que ele escreve tão bem o controle da mente, como é que ele escreve, porque ele realmente, ele não tá tirando isso do nada. E isso ele aí. não tá tirando isso só da literatura pura, ele tá tirando isso da experiência também. Então, eu acho que, apesar de eu ter achado uma leitura um pouco seca em alguns momentos, porque infelizmente eu não tinha mescalina para, né, embarcar junto com ele, então não foi aí um processo também. Talvez tenha sido nossa falha, tá? Talvez a gente tenha que fazer um processo, uma pesquisa de mercado
em campo, talvez a gente tenha que fazer isso, para entender realmente o peso da coisa. Quando eu terminei o livro, eu falei, porra, eu acho que não me deu vontade também de testar mescalina, de conhecer o peiote, tô de boas. Mas eu fiquei muito com muita vontade de ler mais do Huxley. E o que eu acho que então pra mim ficou assim, saiu positivo, sabe, no total. Sim, essa é uma parada é muito real. Eu acabei de comprar o Admirável Mundo Novo para reler, Uhum, depois de entender o processo que ele teve para compreensão daquilo que ele estava formulando como literatura, sabe? é. Então, E eu assim, imagino que vai ser uma leitura bem diferente agora, né? exatamente. O As Portas da Percepção, como você disse, não me faz querer ou não me faz abrir os olhos para a mescalina, até porque hoje, né, 2025, a gente tem outros trabalhos que são muito mais completos e complexos Verdade. dentro da ficção, dentro do trabalho técnico, científico, que podem dar para a gente uma abrangência maior do que é e de como as coisas acontecem. Né? Não só a parte literária, mas também a parte de documentação, de Uhum, documentário, etc. Mas eu acho que é muito interessante saber que esse autor ia até o fundo do que ele pode produzir de conhecimento e de pesquisa a partir dos recursos que ele dispunha para uhum, poder transpor isso para a ficção dele. E aí, através da ficção, talvez a gente conheça melhor os efeitos é. de algumas coisas das quais ele foi pesquisar e, e consiga traduzir um pouco, de maneira um pouco mais sensível, essas sensações que ele tenta transpassar, sabe? Ele coloca. Sim. Exatamente. Então eu acho muito interessante, mas é muito bom ressaltar que ele tenta mesmo conferir com muita força e transpassar isso as sensações que ele teve para o papel. Então ele fala de uppers, de downers, né? Do uso da substância, de temporalidade, fala alguma coisa sobre Uhum, setup. E aí tem a questão erudita do cara também, né? Um desfile que ele faz acerca de é. tudo aquilo que ele conhece. É um arsenal muito vasto, um cara extremamente culto, né? Ah, isso Então, é inegável, com é, certeza. então acaba sendo um- como se fosse uma porta de entrada, né? As portas da percepção do próprio Huxley, né? Então é interessante. Muito bom. E eu acho que é por isso que eu fiquei com a impressão, depois de ler esse livro, eu não sei. Eu sei que o Huxley foi professor, eu não quero criar intriga e também não vem céu aqui defender, não. Mas eu sei que o Huxley foi professor do Orwell. Quando eu falo que eu acho Admirável Mundo Novo melhor que 1984, lendo, eu nunca tinha lido nada além disso do Huxley, né? Apesar de ter alguns livros, esse aqui foi o primeiro. E foi a primeira não ficção dele que eu li. E eu acho que esse arsenal culto, que claramente ele se interessava por muito mais coisa do que só a política, muito mais coisa do que só a organização da sociedade, a montagem da sociedade, dá para entender por que que eu acho Admirável Mundo Novo reflete muito melhor a nossa época do que o 1984, que parou no tempo. Ele parou no tempo. Quando você derruba a União Soviética, o 1984 perde um pouco o impacto dele. O Admirável Mundo Novo, não. Porque eu acho que o Huxley conseguia. Quando você consegue entender a sociedade com esse nível de profundidade, você consegue entender o que vai cair, mas o que vai se manter. Então, por exemplo, esse nível de análise que ele faz, que é muito profunda mesmo, mesmo que você não esteja viajando junto com ele figurativamente, dá pra ver que, mesmo quando ele não consegue, ele fica rodando, dá pra ver que ele tá indo num lugar muito mais profundo do que a maioria das pessoas chegaria. Então, ele tira tempo para pensar as coisas com muita profundidade. Eu acho que eu me lembro muito você falando do Ian McEwan, que a gente chamou, né, de tudólogo, que ele Uhum. faz isso num nível, ele tenta fazer isso, mas num nível muito mais superficial. Ele não consegue se aprofundar na coisa. Eu tenho a sensação de que o Huxley consegue. E aí a gente pode verificar isso lendo mais coisas dele, obviamente, e a gente debatendo, a gente pode até debater mais disso aqui. Mas eu tenho meu Admirável Mundo Novo e eu me peguei relendo algumas passagens enquanto a gente estava conversando, né? A gente decidiu, quando você falou desse livro, eu falei, bom, quando eu acabei, eu fui reler trechos de Admirável Mundo Novo que eu tinha marcado, assim.
E pra mim eles estão muito mais fortes agora, o que é muito impressionante, porque As Portas da Percepção pra mim foi uma leitura ok, mas o impacto dela é muito maior do que isso. Então, eu achei uma ótima escolha, de verdade. Apesar da gente a gente não vai conseguir entrar aqui na profundidade do que é a mescalina e tudo mais, porque a gente nem tem essa experiência, mas é muito incrível ler um autor que consegue se aprofundar nas coisas nesse nível, sabe? E eu não sei se a gente tem um equivalente hoje em dia. Eu não consigo pensar em um. Assim, eu acho que o trampo do Marcelo Leite, o jornalista, sendo publicado pela Fósforo, né? Ele tem Hum, dois livros, o Psiconautas, que fala sobre diversas experiências que ele teve, ele foi buscar com substâncias uhum. psicoativas, e lançou agora o Jurema, que é sobre essa substância que é natural do Brasil, né? Um alucinógeno só nosso. Que chama Jurema? Acho que é Jurema, um Que negócio nome assim. maravilhoso. Tomara que seja, Eu, porque é muito bom esse nome. mas ele não Hum, transpõe isso para ficção, né? Então, eu acho que é um trabalho jornalístico primoroso, ele é excelente. Eu acho que eu recomendo a todo mundo, até para reconhecer algumas das facetas originárias do nosso próprio país e uhum. desmistificar uma série de situações, mas ele não tem esse trampo com a ficção, né? Ainda, né? Ainda, Talvez. pelo menos, talvez não seja É. interesse dele, Uhum, só o futuro vai dizer. Só que, e eu acho que isso no Huxley é fantástico, né? Ele pegar esse arcabouço de conhecimento dele e transpor isso para livros de ficção, tentando se colocar diante das questões do seu próprio tempo e sendo esse simulacro de futuro. E aí que eu vejo que é muito engraçado, né? Que pela. Como essa questão da felicidade plena, do som, etc., né? Ele pode. Ele é tão presente através dos dispositivos que a gente tem que prendem nossa atenção e transportam a gente para esse estágio. uhum, Existe também um pouco de uma tentativa de autocrítica que a gente percebe nas portas da percepção acerca do próprio da própria veneração daquilo que ele tem como prazer, que pode ser a própria intelectualidade, sabe qual é? Então existe um jogo bastante complexo e dúbio, né? Não é um livro, é um livro que tem que ser lido por todo mundo e pode ser lido por adolescente porque é muito fácil, mas é um livro muito uhum, adulto no sentido de entendimento social e também individual, sabe? Escrito numa época muito importante e tudo mais. Então, eu acho. Infelizmente a gente não vê mais tão divulgado por aí, né? Acabou que não, talvez realmente. seja da trinca das distopias, né? Essa coisa toda. Talvez seja menos divulgado nos últimos tempos aí, nos últimos Eu cinco acho anos, que pelo sim. menos, né? Eu nunca esqueço da história de que ele fala assim, que o Orwell fala, vão queimar todos os livros, como os nazistas. E o Huxley falava, não, o pior problema não é queimar os livros, é ninguém querer ler. O pior problema não é a gente ter muita informação, é a gente viver de um monte de informação que não diz nada. Isso aí. Então, assim, literalmente, se você olhar. Ah, você vai reler. Foi os trechos que eu reli, foram os trechos que eu reli nessa época. Você bate assim muito forte quando você vê o advento da internet, o advento da potência das coisas. E como o ser humano estraga tudo, né? Basicamente é isso. Aí é um Como talento que sempre, é já só falamos nosso, né? aqui várias vezes, exatamente. Mas muito bom pra gente. Acho que foi uma boa escolha pra bala. De Foi verdade. maneiro, né? É uma experiência Muito assim. bom. Tem hora que você olha, fica, por que esse maluco tá querendo mostrar falando do detalhe do quadro do pintor, não sei das quantas. É, Mas no geral é preciso muito bom. eu achar uma bala para tentar entender essa parte, realmente. E aí, da minha parte, eu fui na parte do doce, literal, basicamente. Pensei numa Sete Belo, que eu amo, melhor balinha ever. E escolhi o Gosma Rosa, da uruguaia Fernanda Trias, que saiu pela Moinhos, se eu não me engano. Acho que é o único livro dela publicado aqui, se eu não me engano. E a gente tem acompanhado bastante o latino-americano, né? O tanto de coisa que tá vindo pra cá, e a Fernanda tava na minha estante já fazia um tempinho. Eu falei, bom, então a gente vai de Gosma Rosa. É um livro curtinho, né? Mas eu acho que ele também toca numa coisa muito importante, que é você ler um livro sobre uma praga misteriosa, que, né, acomete essa cidade portuária,
que pode ou não ser Montevidéu. E a gente tem um peso muito legal, legal entre aspas, ler algo assim pós-pandemia, né? Pós-pandemia de Covid. Eu reli um outro livro que falava também de uma epidemia que destruiu o mundo, que eu esqueci o nome, mas eu reli pro livro, pro New York Times, eu vou colocar na tela. E eu li ele antes da pandemia e eu li depois. E depois da pandemia é muito curioso, porque tem coisas que você lê antes e você fala assim, ai, gente, pelo amor de Deus, ninguém faria isso, sabe? Ai, que inferno isso aqui. Nossa, essa ficção, o povo também imagina os negócios. E a gente tendo passado por uma pandemia, tem muita coisa que você vê que é realmente factível de acontecer, Sim, né? Então aqui a gente vai acompanhar a nossa narradora, que cuida de um menino que tem uma síndrome genética, que eu descobri que é uma síndrome real. Eu não sabia disso, chama Prader-Willi, ou Prader-Willi, que é uma doença genética que faz com que o corpo não consiga regular a fome, então você sente fome o tempo inteiro, você não tem nunca o sentimento de saciado, de estar saciado, então ela tem medo que esse moleque vá comer o próprio corpo, né? Porque ela fala uma hora, ela deixa ele sozinho, ela sim. tem medo de voltar, ele tá mastigando os próprios dedos. Então ela cuida desse menino porque os pais deixaram ele lá, ele é uma criança pequena, deixaram ele lá e foram pro interior, onde presume-se não tem essa praga e o que quer que seja, não está ainda muito forte, alguma coisa assim. O que você achou do livro? Cara, eu achei um belíssimo livro, assim. Belíssimo livro. Eu- É um livro muito curto Uhum, e ele aborda muitas coisas, né? Você tem o macro, que é essa praga que vem com ventos fortes e chuva. uhum, Então, em épocas de vento forte e chuva, tem que se isolar completamente. As uhum, pessoas que são afetadas por isso, elas apresentam determinados sintomas muito uhum. específicos, né? E aí é o ex-marido, que era amigo de infância, que Isso. está internado numa clínica. Tem esse garoto que ela toma conta, porque os pais não querem se responsabilizar, Uhum, né? Tendo em vista o problema que ele tem. E ela assume como sendo dela, pois em momentos pandêmicos, separada, afastada da mãe, que também não tem um contato muito legal, muito afetuoso, né? uhum, Ela se apega e ela simplesmente ali correndo para tentar compreender como a vida dela se encaixa no meio do desterro completo, né? quem ela é, né? Ela parece bem Exatamente. perdida em tudo, né? Então, assim, eu fiquei até metade do livro tentando, falando assim, cara, mas que bagulho de nuvem é essa aí que tá chegando? Que parada é essa? Que negócio é esse e tal? A partir da metade do livro, eu só falava assim, cara, que menininha desgraçada, cara. E você passa a nem ligar mais pro problema, porque a vida em si, né, ela gira de uma maneira muito, para ela, muito, muito trágica, não tem outra palavra. É. Mas existem tantas coisas erradas acontecendo que a própria sobrevivência já torna-se também um problema, né? Um dilema que ela tem que compreender. Eu achei assim, essa sensação de você estar sempre sem saber o que fazer, Uhum. tudo isso eu achei, porra, belamente escrito, cara. Achei um belo livro. Belo Ela livro. então, eu acho que a questão dessa praga aí, que às vezes não pode sair na rua, né? Quando tá tudo, o vento tá forte e tal. Essa questão do isolamento aumenta, amplia muita coisa, né? Então ela tá o dia inteiro com esse menino, mas ela tá sozinha, na verdade, porque ele não tem afeto, ele só pensa em comida. Isso Então aí. ela tá o tempo todo tentando distrair ele de pensar nisso. E ela tá o tempo todo pensando onde vão encontrar mais comida, porque chega uma hora também que eles têm um problema seríssimo que não tem nada, que essa gosma rosa do título é a comida que o governo, né, permite que as pessoas comam. Soa nojentíssimo, aliás, mas é o que tem, é o que dá É, pra fazer. E aí tem muita solidão, porque todo mundo se isola um do outro, então tá todo mundo fechado no seu mundinho ali, mesmo a mãe dela mora sozinha, e não tem muito afeto ali também nesse relacionamento específico. Então, assim,
quando ela visita o ex-marido, não tem afeto nenhum, porque eles parecem que nem se gostam muito mais, é só uma obrigação ali. Então, assim, é uma pessoa que existe a praga lá fora e existe esse isolamento, essa solidão constante que ela tem, né? Até ela consegue o dinheiro para sair de lá, mas mesmo assim ela não consegue sair. É, isso aí. Ela não vai para lugar nenhum, literalmente, né? Ela fica presa nessa vida vazia do nada, assim. Ela sente uma responsabilidade por esse menino que não é dela. Teoricamente, ela não precisaria. Até a mãe dele, em algum momento, fala assim pra ela: você já deveria ter ido embora. Mas ela tá ali ainda, né? Vazia. Exato. Vazia. E, É muito doido. e eu acho que existem tantos problemas, né? A gosma, eu acho que a brincadeira do título ser a gosma rosa, que é a coisa mais nojenta desse livro, É. que é a Se é a gosma, comida? que é a comida, né? Então você chegou num nível de sociedade em que para você conseguir dar suficiência alimentar para as pessoas, você pega o resto das carnes e você mistura tudo, moe e vira um patê, né? Vira essa É. gosma Um rosa nojo. que É. foi apelidada esse patê. E, e o grande lance de toda essa questão é que a gente não consegue desvencilhar isso de coisas que nós, como latino-americanos, passando por extremos de governo completamente tresloucados, a gente não tenha visto, né? A gente não viu a Gosma Rosa, mas a gente viu a proposta da Farinata em São Paulo, pô, que era a Gosma Rosa seca, pô, É. Isso é em pó, verdade. tá ligado? Farinha. Então, assim, são coisas que, quando juntas, a gente fica pensando no absurdo. Mas a gente passa por esses absurdos o tempo todo. E em época de pandemia, a gente viveu muitos desses absurdos também. Reviver isso, né? 2, 3 anos depois que a gente pôde voltar a ter uma vida minimamente regular, foi uma sensação muito esquisita. Foram sensações muito esquisitas. Mas a Fernanda, ela conseguiu dar a essa personagem principal muita, muita, um sentido de transparência muito forte, assim, um sentido de conexão muito forte. Então esse isolamento, essa dúvida, essa questão de tipo, pô, eu não vou sair daqui porque quando o governo me levar para o interior, no interior também vai surgir, vai ser pior, porque eu vou ter menos estrutura do que eu tenho aqui. Eu não vou abandonar o pouco que eu tenho aqui para ir para lá sem nada. É completamente compreensível a parada, sabe? Tem uma questão também que eu achei curiosa, que a mãe dela aluga uma casa, que era uma mansão, né, uma casa muito rica, que as pessoas fugiram da cidade, basicamente abandonaram a cidade, mas não queriam Uhum. perder as casas. Então elas alugavam a preço de banana Uhum. para quem quisesse. O bairro já estava todo tomado, né? Ela fala do cheiro de carniça constante, mas as pessoas continuavam alugando essas casas para poder morar num bairro que era considerado, em uma época, rico. Tem uma conversa aqui muito curiosa sobre as opções que a gente faz quando o mundo está indo para merda, que eu achei muito boa e também eu acho que ganha um peso muito maior pós-pandemia, né? Que a gente viu isso também, né? Não era uma questão de você querer só manter. Algumas pessoas queriam manter a estrutura, queriam ter alguma oportunidade, e algumas pessoas queriam manter o status quo, né? Algumas pessoas acharam que era uma oportunidade de alcançar um status que nunca teriam. Então é muito doido que ela consegue colocar num livro tão curto várias etapas assim da psique, de como as pessoas foram afetadas por uma coisa dessa. Muito bem feito para um livro tão curtinho e muito Sim. impactante também, né? Ela consegue. Eu achei assim, pô, livraço, fantástico. Muito bom. Uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos, com certeza. Acho que tem muita coisa para explorar ainda. Uhum. Eu acho que o universo que ela cria, ele é cheio de complexidades que merecem mergulhos mais fundos. Mas o prazer de se ler um livro desse, Noves Fora toda a dor da memória, né? Mas é um livro muito bom de ponta a ponta, assim. Excelente, excelente, excelente. Sua bala Muito bom. Sete Belo
Deu certo. Foi nojentinha, mas deu muito certo. Muito bom. Então vamos escolher o tema do próximo baile? Já que a gente deixou aqui duas recomendações porretas. Vamos. Então é o seguinte, a gente vai escolher por uma roda da fortuna, basicamente. A gente colocou vários temas que a gente está pensando aí há tempos, tá tudo lá. Então eu vou pôr a roda aqui na tela para vocês. E bora escolher o tema. Rodando, rodando, rodando. Presidente. Opa! Então tá. Tema do próximo baile, ao qual vocês estão convidados, será presidente. A gente deve voltar aí com o baile em fevereiro, janeiro, fevereiro, começo do ano que vem, mas deixem suas recomendações e deixem as suas apostas do que a gente vai ler pro baile. É isso. E é isso, certo? Certo. Então, nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau.